Olá, estamos de volta e agora com as questões de reescritura da banca CESP-SEBRASP. São aquelas questões que eu costumo dizer que a banca maltrata, que a banca costuma judiar das pessoas, mesmo as que estudaram muito, porque são aquelas questões que requerem muita atenção, muito cuidado, também muito conhecimento técnico e semântico. Olha, no primeiro momento, para resolver esse tipo de questão, nós precisamos ter 4 cuidados que eu considero cuidados essenciais para ter sucesso. O primeiro deles é o emprego da vírgula. Aqui eu já vou sugerir a vocês que leiam as regras de vírgula, que observem a aplicação, estudem, tá? Quando eu falo ler, nunca considerem só aquela leitura superficial. O concurseiro não lê superficialmente, lê com atenção, busca exercícios, compreende a matéria. Então aqui o candidato tem que estudar as regras de aplicação da vírgula e, importantíssimo, saber quais sinais de pontuação podem substituir a vírgula e em que situação. Então muitas vezes aqui a banca vai jogar a vírgula no trecho, aí traz o trecho e coloca: pode ser substituído sem prejuízo do sentido por ponto e vírgula, aí para você julgar se é certo ou errado, ou se pode ser substituído por 2 pontos. Então é muito importante você observar isso, tá? O segundo cuidado são os conectores. Conectores, as palavrinhas que ligam termos, que ligam orações. Então aqui o visto que, com quanto, portanto, pois, também, né, os pronomes, é importante também observarem os pronomes, as preposições. Então assim, a preposição de, a preposição a, tem que fazer essa diferença. Por exemplo, quem volta, volta de algum lugar ou volta a algum lugar. São coisas que o candidato precisa saber. Nós vamos ver isso em questões. O primeiro ponto aqui, dentro dos conectores, os conectivos devem ser substituídos por outro com o mesmo sentido, né? O que eu pontuei aí. O que significa? Aqui a banca costuma muito colocar um conectivo, por exemplo, porém, e perguntar se você pode substituir por um pois. Um segundo ponto, conectivo com preposição tem que ser trocado por conectivo com preposição. Fiquem atentos a isso. Por quê? A questão da regência, gente, isso aqui é muito, muito importante. Olha, se ele veio com preposição, ele tem que ser trocado por conectivo com preposição. Então, vamos imaginar, se você, aqui vale também a troca das conjunções em si. A casa a que me refiro, também entra aqui. Aí eu vou trocar por a casa que me refiro. Quem se refere a algo. Então, se você alterou, você pode até, em algumas situações, manter o sentido, mas não vai manter a correção gramatical. Então, tem que ter cuidado com isso. O terceiro ponto, a conjunção e preposição podem unir 2 períodos em um só. Só que observem, quando isso acontecer, o candidato ele precisa compreender o sentido trazido por cada período. E aqui, olha, a banca explora muito o sentido de causa e consequência, o sentido de adição ou oposição, que são os mais tematizados por ela, né? Então, vejam bem, você tem numa primeira frase a causa e na segunda a consequência. Observem que a causa é o motivo, a consequência é o resultado, né? Então, isso precisa ficar mantido quando você altera, quando a banca propõe uma reescritura. O sentido original precisa ficar mantido. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Um terceiro cuidado, a reescritura com alterações sintáticas. O que é isso? A concordância. Aqui eu vou chamar a atenção nesse ponto da concordância para que vocês se dediquem muito àquelas possibilidades de mais de uma concordância. Exemplo, com números percentuais, que você pode concordar com a fração, pode concordar com o determinante. Então, assim, expressões partitivas. Então, você tem mais de uma possibilidade. O sujeito pós-posto, que às vezes faz concordância atrativa. Então, fiquem atentos a isso. A banca gosta muito de explorar. Você tem 2 possibilidades de concordância. Às vezes ela vai jogar naquela possibilidade menos usual para surpreender o candidato.
A regência, né? Estudar bastante quais são as regências, especialmente daqueles verbos que têm mais de uma regência, verbos que causam dúvida porque são usualmente empregados com uma regência inadequada. Então tem que estudar isso aqui para observar. Sujeitos, objetos. O que acontece muito nessa linha com sujeito, às vezes é trocar um sujeito da voz ativa para a voz passiva. Tem que ficar atento também a essas permutas. Pegar um objeto que é um objeto direto e trocar para um objeto indireto. Então, assim, não respeitando a questão da regência também. Então, aqui eu vou chamar a atenção nessa parte com os pronomes oblíquos, igual o lhe, faz um papel de objeto indireto, ao contrário do o, que já faz o papel de objeto direto, tá? Então, tem que observar essa mudança. As vozes verbais, né? Já tematizei ali, mas aqui, quando eu coloco vozes verbais aqui abaixo, tem que observar também a mudança do verbo, né? Às vezes eles fazem a permuta de voz ativa para voz passiva sem fazer a permanência do tempo verbal. O quarto cuidado é a ordem dos elementos na frase. Então, isso aqui eles fazem muito. E tem que ter um cuidado com essa ordem, porque trocar uma palavra de lugar em língua portuguesa, você pode alterar totalmente o sentido. Vamos à nossa primeira questão nessa linhagem. Aqui é o momento em que eu digo assim ao candidato: olha, você teve uma reescritura de um período. Então, se você teve uma reescritura de um período, a reescritura um pouco maior, não leia as alternativas primeiro. Por quê? Senão a sua cabeça começa a ficar assim numa bagunça. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar o enunciado da questão, nós vamos retornar ao texto, entender claramente o que esse fragmento quis dizer, né, esse fragmento destacado, e voltar com segurança analítica. Então, vamos ao enunciado. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto tal. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Então, o trecho é esse, no seu original. Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada, aqui nós já começamos, mantém os sentidos originais, olha, e a correção gramatical. Aqui tem que ficar muito atento. A banca quer que o sentido não seja alterado e que a mudança não traga prejuízo às normas gramaticais, tá? Então tem que ter atenção aqui. Beleza, nós vamos lá, tá na linha 33 a 35. Então já vamos localizar que essa reescrita acontece dentro desse espaço aqui. Segundo o filósofo francês Denis Robert Dufour, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Então vejam, nós estamos falando da pós-modernidade e do que ela produz, certo? Ela produz o quê? Um sujeito não engendrado, o que significa um sujeito, aí nós paramos de falar da pós-modernidade e continuamos falando sobre o sujeito. Um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Então, esse sujeito que é produzido pela pós-modernidade se vê na condição de não dever mais nada à geração anterior. Trata-se de uma condição que comporta riscos. Então, observem. Uma condição. Que condição é essa? Essa condição de não dever mais nada, tá? Então, essa condição de não dever mais nada, tá? A geração precedente é uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, então, olha só, desaparece o motivo geracional. Então, vejam. Quem está escrevendo está dizendo que é uma condição que comporta riscos. E está colocando aqui o porquê de comportar riscos. Então, comporta riscos por qual motivo? Então, qual é a causa disso comportar riscos? Então, nós temos aqui um pois. Segundo Dufour,
desaparece o motivo geracional. Então, comporta riscos por isso. O motivo geracional desapareceu, segundo aqui, né, o filósofo. Então, beleza. Agora eu quero saber como que isso foi reescrito. Então, isso se trata de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. A alteração acontece já aqui no início. E vou chamar muita atenção, porque essa palavrinha nós chamamos de uma palavrinha encapsuladora. O que é isso? Ela retoma tudo o que foi dito anteriormente. Então, não é só uma palavra. Aqui, quando eu grifei no texto para vocês, olha, condição, olha, retoma, não dever nada mais, tá? A geração anterior. Não dever mais nada à geração precedente. Então, essa condição, trata-se de uma condição. Que condição é essa? De não dever mais nada à geração precedente. Só que trata-se de uma condição que comporta riscos. Vejam só. E quando eu coloco isso se trata de uma condição, se eu coloco isso, eu estou dizendo que tudo que eu disse anteriormente se trata de uma condição que comporta riscos. E não é tudo que se trata de uma condição que comporta riscos. O que comporta riscos é o fato de o homem, gerado aí, né, pela pós-modernidade, acreditar que ele não deve mais nada à geração precedente. Então, aqui, extrapolou o que a questão diz, justamente por causa desse início. Nós vamos descartá-la. Vamos à letra B. Segundo Dufour, trata-se de uma condição que comporta riscos, pois desaparece o motivo geracional. Então, aqui nós já vamos observar mais uma coisa. Esse segundo Dufour aparece mais no final. Então, quer dizer, segundo o filósofo, o que nós podemos dizer com as palavras dele é o que vem no final. Aqui houve uma alteração. Então, trouxe para o início do período. A partir do momento que eu faço isso, eu estou atribuindo a ele tudo o que foi dito. E eu não posso fazer essa movimentação. Por quê? Eu não tenho garantia de que essa percepção também é dele. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho que trata-se de uma condição que comporta riscos. Isso aqui pode ser a força argumentativa de quem está escrevendo. Então, vamos imaginar que eu estou criticando a economia. Aí eu vou colocar lá. A economia não está tendo o cuidado adequado. Pois, segundo Dufour, então, olha só, não foi ele quem disse que não está tendo cuidado adequado, fui eu quem disse. Eu estou trazendo agora a palavra dele para fortalecer aquilo que eu disse. Então, é diferente. Vamos anular. Vamos agora para a letra C. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Então, vamos analisar essa aqui agora. Agora eu tenho uma vírgula que foi suprimida daqui, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. E eu não posso fazer, porque essa conjunção requer essa vírgula antes. E eles me pediram, olha aqui, também uma correção gramatical. Então, aconteceu uma supressão inadequada da vírgula, vamos eliminar também essa questão. Ok. Trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que, olha, eu disse a vocês nos cuidados, né, da página anterior que eu estava explicando, que nós temos que observar a troca da conjunção e tem que ser mantido o sentido original dessa conjunção que foi trocada. Então, aqui, o candidato que estudou, que fez a listinha, que foi observar que tanto visto que quanto pois trazem sentido causal, né? E observa, está correta a substituição. Agora, se trata de uma condição que redunda em riscos. Olha, o candidato já pode buscar, só que nem precisa chegar nesse ponto. Ele pode observar isso aqui que nunca pode acontecer. Nós nunca podemos iniciar um período com pronome oblíquo átono. Então, nós temos aqui em C e é uma mudança que fere a gramática.
não é uma questão fácil.